Convidar os irmãos, eu tenho uma mensagem nesta noite. Quero convidar os irmãos para nós lermos Daniel, livro de Daniel, capítulo número 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11, e depois nós vamos ler o versículo 16. Eu quero estar lendo, irmãos, quero pedir a atenção de todos, porque eu tenho certeza, você não vai sair daqui da mesma maneira hoje, irmão. Tenho certeza. O que está no meu coração e você receber, nós vamos sair daqui muito mais edificados hoje. Preste bem atenção, vou ler bem compassadamente para que os irmãos entendam a leitura. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei, e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fazer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que se não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Vamos ler novamente o versículo 11, igreja, todos juntos? Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 16 agora, todos nós. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu
continuamente serve, Ele te livrará. Queria que os irmãos lessem novamente o versículo 16 comigo. Pode ser, irmão? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Pode se assentar, irmãos. Ele te livrará. Irmãos, eu dei um tema para esta palavra de hoje. E o tema que eu quero trazer aos irmãos, preste bem atenção nesse tema: aquele que permanece fiel nos momentos difíceis, Deus faz o impossível. Aquele que permanece fiel nos momentos difíceis, Deus faz o que, igreja? O impossível. Daniel, irmãos, nós já lemos aqui nesta noite que Daniel era um homem de Deus. Daniel, a Bíblia fala que habitava nele um espírito excelente. E a Bíblia diz que Daniel, irmãos, além de habitar nele um espírito excelente, a Bíblia também revela no versículo de número 4, a última parte do versículo diz assim, olha o que diz a última parte do versículo, do versículo 4 do capítulo 6. Mas não podiam achar ocasião ou culpa, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. A Bíblia revela no versículo 10 também, do capítulo 6, que Daniel orava 3 vezes por dia. 3 vezes, irmãos. Daniel, além de ser um homem fiel, além de ser um homem justo, além de haver nele um espírito excelente, Daniel orava quantas vezes por dia, irmãos? 3 vezes por dia. No versículo de número 11, nós olhamos aqui no capítulo de número 6, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, irmãos, quem era Daniel? Um homem fiel, um homem justo, um homem que habitava um espírito excelente. E o rei Dário resolveu, irmãos, constituir 120 presidentes e 3 príncipes no seu reino. 120 presidentes, 3 príncipes. E dos 3 príncipes, a Bíblia diz que Daniel se distinguia. Daniel, entre os 3 homens, a Bíblia diz que o rei olhou para Daniel e falou: este é o homem da minha confiança. Este é o homem que eu quero colocar no maior código, no melhor lugar no meu reino. Entende, irmãos? Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Vamos ler aqui para que os irmãos possam entender. Está no versículo 3. Eu quero ir bem compassado, porque quero que os irmãos entendam. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. Entende, irmão? Então imagina isso: um homem da confiança, um homem fiel, um homem justo. Qual era a posição que esse homem ia ocupar, irmãos?
ao lado do rei. Todo mundo, para chegar no rei, primeiro tinha que falar com quem? Com Daniel. Mas quando aqueles presidentes, irmãos, aqueles príncipes souberam que Daniel ia ocupar aquela cadeira, o que acontece? Todos procuravam achar alguma culpa em Daniel. Por que eles procuravam achar culpa em Daniel, irmão? A minha pergunta para você: se ele era fiel, se ele era justo, se habitava nele um espírito excelente, por que, irmãos, essa perseguição? Por que essa cassação da vida dele? Por que, igreja? A palavra de Deus diz assim, irmãos, a Bíblia nos revela: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal de vós, por causa do meu nome. Está no capítulo 5, versículo de número 11, de São Mateus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e quando disserem todo mal de vós, por causa do meu nome. Aí Jesus continua dizendo: grande será o seu galardão no céu, exultai-vos e alegrai-vos. Sabe por quê, igreja, que Daniel passou por essa perseguição? Porque ele era fiel. Por causa da sua fidelidade. Porque quando você, irmão, é fiel, o bandido não consegue fazer rolo, o corrupto não consegue entrar. Quando você é fiel, você se torna uma barreira, irmãos. Você se torna uma porta para os ladrões, para os corruptos. Entende, igreja? Então, quando eles viram Daniel ocupando aquela posição, peraí, como vai fazer para nós agora fazer nossas trapaças? Como vai acontecer agora para nós fazer os nossos rolos? Isso era uma causa, irmãos, tá? E a outra causa qual era? Eu é que quero essa cadeira. A segunda causa, irmãos, é eu que quero ocupar a cadeira deste homem. Agora é Daniel. Quando a gente, irmão, se destaca, quando a gente se distingue, quando você, irmãos, começa a ser elogiado pelo seu patrão, elogiado pelo seu pastor, elogiado por alguém, irmãos, alguém começa a ficar preocupado, porque aqueles que desejam a sua posição, eles querem agora tomar o seu lugar. E agora o que eles queriam, irmãos? Olha, fizeram uma reunião, vamos procurar alguma coisa aqui no reino, vamos entrar dentro do palácio, vamos buscar na vida desse Daniel alguma coisa errada na vida dele. E a Bíblia diz que no versículo 4, eles procuraram, irmãos, vasculharam. E o que a Bíblia responde? Nós não achamos nada na vida deste homem, não tem culpa alguma contra ele, esse homem não tem vício, esse homem é justo. Então vamos fazer uma coisa, já que nós não podemos achar uma culpa na vida desse homem aqui no reino, vamos procurar na lei do seu Deus. E aí, irmãos, eles foram procurar. Sabe o que eles acharam de errado na vida de Daniel, irmãos? Qual foi o erro que eles acharam na vida de Daniel, irmãos? Todos os dias, 3 vezes ao dia: Deus, eu te agradeço, Pai, Tu és o meu guia, Tu és o meu Senhor, é o Senhor que tem me abençoado, é o Senhor que tem me guardado, e eu estou aqui, Senhor, na Tua presença.
Qual foi a culpa que eles acharam nele, irmãos? Ele vivia orando e clamando a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Agora eles resolveram então criar o quê? Uma lei. Vamos fazer uma coisa? O rei Dário gosta muito dele. O rei Dário ama muito a vida deste homem. Vamos criar uma lei que no espaço de 30 dias ninguém pode buscar nada de... Irmão, vamos ler para você entender. Capítulo de número 6. Olha o que diz o texto, irmãos. Versículo de número 6. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitões, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, que em qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vive, ó rei. Irmãos, olha para mim. Tem uma lição aqui para nós. Nem todos que vêm nos elogiando, nem todos que nos abraçam, nem todos que dizem uma palavra de amor para nós, irmão, Ele nos ama. Eles querem o nosso bem. Há pessoas que nos elogiam, há pessoas que nos abraçam, mas Ele quer, irmãos, é te matar. Ele quer que você morra. Irmãos, o rei caiu numa cilada. Irmão Wagner, o rei caiu num laço. Olha aqui, igreja. O rei amava a vida de Daniel, irmãos. O rei tinha plano com a vida de Daniel. E os homens, irmão, viram que Daniel era um homem que falava com Deus todos os dias. Rei, nós criamos uma lei, rei, tomamos conselho com os governadores, presidentes, rei. Rei, vive para sempre, ó rei. No espaço de 30 dias, rei. Ninguém pode fazer um pedido a ninguém, rei. Nem a Deus nenhum e a homem nenhum, a não ser para ti, ó rei. E a Bíblia diz o que, irmã Débora? E o rei achou bom. O rei gostou. E o rei foi lá, irmão, e assinou um decreto. E sabe o que eles falaram para o rei depois? Rei, fique sabendo que a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada, viu, rei? Não pode voltar atrás. E tem mais, rei. Quem desobedecer esta ordem será lançado na cova dos leões. Irmãos, o rei assinou, irmão. Por quê? Se eles falam a verdade para o rei, Mamalu, ele assinaria? Se eles chegam e falam lá, ó rei, tem um homem orando aí, rei, e é aquele um que o senhor ama, é o Daniel. Nós vamos pôr uma lei aqui, rei, e se ele voltar a orar ao seu Deus, nós vamos matar e jogar ele nós vamos jogar ele na cova dos leões. O rei não assinaria, irmão. Mas o rei, irmão, caiu no laço. O rei assinou porque a proposta, irmão, era de elogio, era falsidade, era algo, irmãos, que estava enchendo o ego do rei. E o rei assinou com orgulho. Oh, meu nome aqui no reino é bom. Olha como que eu estou aqui, irmãos. E o rei acaba concordando. Bom, irmãos, quando o rei assina, eles já vão correndo. Olha o que diz o versículo 11, igreja. Abre aí. Então
olha o versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Acharam ele suplicando, mas já sabiam. Eles fizeram aquilo ali, irmãos, já sabendo do que Daniel orava. Versículo 12. Então apresentaram e disseram ao rei: Rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, não seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Olha o rei repetindo, igreja. Versículo 13. O rei ainda confirma com as suas palavras. Olha agora, irmãos, a situação do rei. Versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio. Versículo 13, irmão. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Ante 3 vezes por dia faz a sua oração. Rei, o Daniel não faz caso do seu edito. Ei, irmãos, ele não faz caso do seu edito. Versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração o que, igreja? Em livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito, ordenança, o rei determine se pode mudar, ó rei. Igreja, olha aqui, irmãos. Daniel ficou sabendo antes do edito. Daniel ficou sabendo desta lei. Daniel sabia, irmãos, que ele ia ser pego. Mas Daniel, irmãos, era fiel a Deus. Daniel confiava em Deus. Daniel, irmãos, sabia que Deus era poderoso para fazer um grande milagre na vida dele. Daniel não desistiu, irmãos, da sua fé, não desistiu da sua fidelidade a Deus. Ele não desistiu de orar a Deus, mesmo sabendo que ele poderia ser lançado aonde, igreja? Na cova dos leões. E eram leões famintos, leões que aquela cova era tapada com pedras, e a Daniel era lançado lá dentro. Daniel continuou orando, Daniel continuou buscando a presença de Deus, Daniel continuamente ele permaneceu. E o tema que eu dei nessa noite, qual é, igreja? Aquele que permanece fiel diante das dificuldades. Deus faz o que, igreja? Deus faz o que? O impossível. Fala comigo, igreja. Aquele que permanece fiel nos momentos difíceis, Deus faz o que, igreja? O impossível. Agora sabe, igreja, será que nós permanecemos fiel, irmão, no momento difícil? Ou nós resolvemos muitas das vezes tomar decisões e pular fora do barco, ou sair da frente? Será que nos momentos difíceis, irmãos, nós permanecemos? Ou nós murmuramos? Ou nós desanimamos?
Ou nós voltamos para trás? Qual é a nossa atitude, irmãos? E muitas das vezes, igreja, nós desistimos por coisas tão pequeninas. Daniel, irmão, a vida dele estava em jogo. Porque, irmão, imagina você ser lançado dentro de uma cova, irmão Marcos, cheio de leões, famintos, e você ia ser comido, igreja. Mas Daniel, irmãos, ele é homem de Deus. Daniel é fiel, e a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Salmo 106, Salmo 101, versículo 6. Quem pode ler esse versículo para mim, igreja? Eu preciso ler ele, porque Deus está procurando homens fiéis, Deus está procurando mulher fiel, Deus está procurando jovem fiel, irmãos. Ah, você é crente? Ah, você não vai lá conosco? Você não vai participar disso? Não, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu não dou lugar às coisas que não agradam aos olhos do meu Deus. Eu vou continuar sendo fiel, não custa o que custar, mas eu sirvo um Deus que tudo pode. É isso que Deus procura, igreja. É isso que Deus está procurando, irmãs. Pessoas fiel. E Deus muitas das vezes Ele prova, irmãos. Ele prova. Muitas das vezes Deus permite nós passarmos por um momento tão difícil da nossa vida. Sabe por quê, igreja? Deus quer ver a sua fé, Deus quer ver a sua fidelidade, Deus quer saber se você é homem de Deus mesmo, ou se você é mulher de Deus mesmo, ou se você está na presença de Deus, irmão, somente enquanto as coisas estão favoráveis. Entende, irmãos? Eu quero ver você permanecer, irmão. Eu quero ver você permanecer fiel. Alguém te acusando, alguém levantando calúnia contra você, alguém, irmão, querendo falar coisas que você não deve, e você permanecer, glória, aleluia, o meu Deus é Deus, eu oro, eu clamo, eu grito, eu louvo o nome do Senhor. Eu quero ver, irmão. A maioria não faz isso, irmão. Ah, irmão, estou falando mal de mim, não sei o que tem contra eu. Ah, irmão, fazer o que nessa igreja? Fazer o que naquela igreja? Ah, irmão, servir a Deus desse jeito para quê? O povo só vê defeito na gente, só fala mal da gente. É, igreja? Irmão, Deus permite. Deus permite algumas coisas, irmão Wagner, acontecer que o senhor não deve. Deus permite. Porque Deus está te provando, irmã. Vocês vão ver o final dessa história. Vocês vão ver o que vai acontecer, irmão. Aí vocês vão ver por que Deus prova, por que Deus permite certas coisas. Tudo Deus tem um propósito, irmãos. Tudo Ele tem. Você vai ver o porquê. Por que Deus permite certas coisas acontecer na sua vida, mesmo você orando 3 vezes por dia, mesmo havendo em você um espírito excelente, mesmo você sendo fiel, mesmo não achando culpa em você. Deus permite. Ah, Deus me abandonou, irmão. Deus não está comigo não. Eu jejuo, eu oro, eu pago o dízimo, eu não saio da igreja, eu estou na casa do Senhor todo dia. Meu Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Alguma vez vocês ouviram Daniel falar isso, irmãos? Daniel sabia do edito. Quer ver, irmãos? Lê o versículo 10 para vocês verem. Olha o que está escrito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, dava graça diante do seu Deus, como também antes
costumava fazer. É, Malu? Ele sabia do edito, irmãos, e ele foi para o quarto, ainda deixou as janelas, que jeito, irmãos? Abertas. Vocês podem vir sondar eu aqui, cambada. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês, 3 coisas aqui, irmãos. A palavra de Deus revela, olha aqui para mim, grava isso no seu coração. A palavra de Deus revela, irmãos, para mim, nas escrituras sagradas, está aqui, irmão, quem é Bíblia aí vai entender o que eu estou falando. A Bíblia diz assim, irmão, que aquele que faz uma forca, nela cairá. Segunda coisa que a Bíblia fala, irmão, segunda coisa, que se um cego guiar outros cegos, ambos cairão na mesma cova. Outra coisa que a Bíblia fala, irmão Daniel, que aquele que toca no ungido de Deus, está tocando na menina do olho de quem, irmão? De Deus. Pega uma agulhinha, mexe bem no meio do teu olho, para ver o que acontece, irmão. Não dói, irmãos? Você já tentou colocar uma agulhinha? Aquele que toca no ungido de Deus, está tocando no que, igreja? Na menina dos olhos de quem, igreja? De Deus. Está entendendo, irmãos? Aquele que toca naquele que é fiel, aquele que toca naquele que ora, naquele que está na presença de Deus, irmão, vai comprar briga com quem, irmãos? A gente já viu aquele hino, vai comprar briga com Jeová, vai comprar briga com Todo-Poderoso, irmãos, porque, irmãos, ninguém tem autoridade para tocar naquele que é fiel a Deus. Tem muita gente pagando preço, porque anda falando coisas que não devia falar, anda tocando em quem não devia tocar, mas Deus está cuidando, irmãos. Hoje eu sei que eu não me preocupo, irmãos, hoje eu sou crente, eu só me preocupo com uma coisa, irmãos, sabe com o quê? Em ser fiel a Deus, em ser fiel a Ele. O que você vai dizer a meu respeito, irmão, não é com isso que eu estou importando. Eu estou importando, só que para mim ser fiel a Ele, eu também tenho que dar bom testemunho aqui na terra. Mas tem gente, irmão, mesmo você sendo fiel, mesmo você orando, mesmo você abençoando, mesmo você fazendo coisas boas, ainda tem alguém que está tocando em você. É verdade ou não é, irmãos? Daniel, o rei passou a noite inteira, o dia inteiro, irmão, e o rei tentou livrar Daniel. Meu querido Daniel, como que eu vou fazer? Rei, a sua lei não pode ser mudada, rei. O senhor assinou o edito, rei. O senhor assinou a escritura, rei. Isso não pode revogar, rei. O que o senhor vai fazer, rei? E o rei, irmão, esperou até o final do dia. Quando ele viu que não tinha jeito, olha o que o rei faz, igreja. Versículo 16 agora, vamos lá. Vamos junto no capítulo 6. Eu tenho daqui 10 minutinhos, eu creio que nós já encerramos. Vamos ver, irmão. Capítulo 6, versículo. Vamos lá agora. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. O que fizeram com ele, igreja? E lançaram aonde? Na cova dos leões. O rei, irmão, pegou o seu melhor amigo, o seu melhor homem, e teve que colocar na cova dos leões. É, igreja, sabe por que isso, irmão? Sabe por que isso? Porque ele confiou em pessoas que não merecia confiar. Ele acreditou em conversas fiadas, elogios falsos, pessoas que mostraram ser amigo e não eram amigos, eram pessoas falsas. Nós temos que tomar muito cuidado com isto, igreja, muito cuidado.
Há pessoas que falam palavra tão doce, mas não é seu amigo, não é aquele que quer o seu bem. É pessoas que querem ver o seu mal, porque quando você está indo bem, aquilo causa para ele, irmão, irritação, causa ódio. Mas uma coisa eu digo, igreja: peça a Deus discernimento, peça a Deus a sua graça, porque Deus te dará sabedoria, Deus te dará entendimento, para que você seja fiel e continue na presença de Deus. Amém, igreja? Então o rei ordenou que lançasse Daniel na cova dos leões. Mas olha o que o rei faz, igreja. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ah, irmãos, o rei falou assim, irmão, olha para mim, Daniel, esse Deus que você serve, Daniel, ele vai livrar você, Daniel. Eu já fiz de tudo, mas ele vai te livrar. Olha o que o rei faz, irmão. O rei não era crente. O rei não era crente, irmãos. Olha o que o rei faz no versículo 17, irmão. Vamos ler comigo, irmão. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Mas olha o 18, irmão. Então o rei dirigiu-se para o teu palácio. Passou a noite de que jeito, igreja? O que o rei fez à noite, irmão? Jejum. Olha, mas não era crente. O rei passou em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o que, igreja? O sono. O rei passou a noite inteira, irmão Marcos, orando, em jejum. A Bíblia não revela o que aquele rei fez, irmãos, mas ele dizia: Deus de Daniel, Deus de Daniel, faça alguma coisa, Deus. Eu não pude livrar Daniel, mas o Senhor pode, Deus. Deus, faz alguma coisa. Deus de Daniel, ele falava, irmãos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso. Deus de Daniel. Irmãos, bonito quando alguém falar assim para você: Deus do irmão Valdir, Deus do irmão Milton, Deus do irmão Daniel, Deus do irmão Altamir, faça alguma coisa. Deus do irmão Pedro, faça alguma coisa. Irmão, quando as pessoas reconhecer que o teu Deus é poderoso, que o teu Deus faz, eles não vão usar nem o nome de Deus, vão usar a sua pessoa, porque eles sabem que o teu Deus faz, irmão. O teu Deus age. O rei ficou penalizado, irmão. O rei ficou triste. O rei selou a cova dos leões. O rei não dormiu à noite. O rei disse para Daniel: o teu Deus te livrará. Agora olha o versículo 19, igreja. Toda a igreja comigo agora, vamos lá. Agora é a hora da vitória. 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse: olha, igreja, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha te podido livrar dos leões? 20, igreja, 21, vamos lá. 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. 22, igreja. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesses dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito
algum. Deus fez o impossível, irmãos. Deus fez o sobrenatural. Deus guardou e fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite na cova dos leões, e os leões não tocaram em Daniel, irmãos. E agora olha o que o rei faz, igreja. Versículo de número... Olha o versículo 23, vamos ler junto, igreja. Então o rei muito em si mesmo. O rei ficou feliz, irmão. O rei se alegrou. O rei olhou para Daniel. E o rei ficou feliz, irmãos. Porque o Deus de Daniel trabalhou por Daniel. E o Deus que eu e você serve, irmãos, Ele trabalha por você, Ele trabalha por mim. Quem leu o Salmo 101, versículo 6, lê para mim, irmão. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Deus procura os fiéis da terra, irmãos. Tem fiel aqui nesta noite, irmão? Tem homem, tem mulher aqui que está disposto a não abandonar o seu Deus por nada, igreja? Você também quer alegrar o coração de Deus, irmãos? Você também quer agradar o coração do rei? O rei se alegrou muito, e em si mesmo mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha, irmãos, versículo de número 24, toda a igreja. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova. O que acontecia, igreja? Quando os leões se apoderaram deles, eles migalharam todos os ossos. Igreja, pensa bem, irmão. 120 homens, 120 mulheres e filhos e filhas sendo lançados na cova dos leões. E os leões pegavam as pessoas, Maurício, no alto, e mordia assim, era esmagalhado carne, osso e nervo, e morto no alto. O que eu falei aqui, irmão? 3 coisas que a Bíblia diz: aquele que faz uma forca nela cairá. Provérbios 26, 27. Aquele que faz uma forca, irmão, nela. Quem foi que fez a forca para Daniel, irmão? Não foi os homens? E quem é que caiu nela, irmão? Não foi os homens? Deus cuida dos seus ou não cuida, igreja? Deus cuida dos seus fiéis, sim ou não, irmão? Só que é assim, irmão, ninguém quer esperar, ninguém quer aguardar o agir de Deus. Muitas das vezes a gente diz que crê em Deus, mas a gente quer a vitória hoje. A gente quer o livramento hoje, né, irmã Cecília? A gente não quer esperar que Deus trabalha. Vocês querem ver um outro versículo agora, que vocês vão ouvir? Olha aqui, irmão, Isaías 64, versículo 4, olha o que está escrito. Irmãos, aqui você está ouvindo a palavra que realmente tem efeito. Você vai sair daqui hoje, irmão, dizendo: eu quero ser fiel, eu quero ser fiel, eu não vou abandonar esse Deus, eu quero ser fiel, porque se eu for fiel, Ele vai agir na minha vida, naquilo que é o que, igreja? Impossível. Diz comigo: o impossível de Deus só pode acontecer se eu permanecer fiel, mesmo nos momentos difíceis. Olha o que diz:
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nunca se viu, nunca se ouviu, irmão, nem na antiguidade, um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Em quem você está esperando, irmão? Da onde você está esperando o seu socorro, irmão? É do remédio que você toma? É do médico? É do advogado? É do juiz? É da sua empresa? Da onde você está esperando, irmãos, a sua vitória? Em quem nós estamos esperando, irmão, o nosso socorro? Aonde está o nosso socorro, irmãos? Eis que os meus olhos, como que diz o Salmo, irmão, 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o que, igreja? O meu socorro vem da onde, irmão? Do Senhor Deus que fez o céu e fez o que? A terra. Da onde vem o seu socorro, irmão Marcos? Da onde vem o seu socorro, irmã? Mas olha aqui para mim, igreja, não se confunda. Deus, Ele está procurando em primeiro lugar a sua fidelidade. Tem muita gente que quer a bênção de Deus, irmão, mas não quer ser fiel. Entende, igreja? A bênção de Deus, ela vem junto com o que, igreja? Fidelidade. Ser fiel. E ser fiel, irmão, numa geração corrompida igual essa, ser fiel no meio de tanta imoralidade, ser fiel em tantas causas injustas, mas é possível ser fiel. É possível, irmão. É possível o nome do Senhor ser louvado e ser engrandecido. Igreja, os leões mataram todo aquele povo, mas agora chegou a parte mais linda da mensagem. Olha o que acontece também, irmão, quando nós somos fiéis. Converte o governo, converte o rei, converte a cidade, converte o vizinho, converte o inimigo. Se não converte, Deus mata. Mas olha aqui, igreja, vamos lá, todos nós agora, versículo 25, queria que você prestasse atenção. Então o rei Dário escreveu a todos os povos. A quem ele escreveu, igreja? Que mais? Nações, irmão. O que é nações? A Bíblia não está falando, Débora, que é nação. Se fosse nação, irmão, seria só persa. Entendeu, irmão? A Bíblia está falando nações. Ele tinha poder, irmão. Dário era muito poderoso. Dário era mais forte que o Barack Obama de hoje. Sabia, irmãos? Biblicamente, Dário era mais poderoso do que o Barack Obama. Ele tomava conta de todas as nações, irmãos. Ele era muito forte. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente diferentes. O que, igreja? Diferentes línguas. O que é diferente língua, irmão? Inglês, espanhol, francês. Irmãos, ele escreve. O que ele fala, igreja? Línguas que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada. 26, todos nós, vamos lá, igreja. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim.
Sabe o que Deus fala comigo aqui, irmão Josué? Sabe o que Deus fala comigo aqui, igreja? Deus fala algo muito forte. A tua lágrima, o teu sofrimento tem um milagre. A tua lágrima, o teu sofrimento, Deus quer fazer algo grande, irmãos. No seu sofrimento, na tua lágrima, Deus quer fazer coisas grandes. No sofrimento de Daniel, na perseguição de Daniel, olha o que aconteceu, irmão. Todos os povos se converteram. Todos os povos adoraram a Deus. Todas as nações começaram a adorar a Deus, irmãos, por causa de um homem de Deus. Olha, igreja, um homem fiel mudou toda a história de uma nação e de muitas nações. Imagina uma igreja desta fiel, igreja. Imagina a sua família fiel, irmãos. Imagina você e o marido fiel. Deus vai fazer coisa grande, irmãos. Deus vai fazer coisa extraordinária. Mas Deus quer saber onde está a sua fidelidade, aonde está a sua confiança, irmão. Muitas das vezes Deus coloca nós num caminho estreito, apertado, mas é porque Ele quer fazer uma grande obra, Ele quer fazer um grande milagre. Mas há muito que não espera, irmão, desanima, murmura e pula do barco, ou volta para trás, aí ele perde a bênção, e aí fica assim: ah, se eu tivesse ficado lá. Mas olha o que aconteceu, irmãos. O Deus de Daniel é que todos agora vão adorar. O Deus de Daniel é este que agora vai ser reverenciado. Nunca mais eu quero assinar um edito deste. Mas o Deus de Daniel merece toda a honra, merece toda a glória. O Deus de Daniel merece todo o louvor. E aonde está o Deus de Daniel, igreja? Alabasui de calabasui beconta labas. E canto de calabasu becanta labas. Alai sui beconta labas. É diante do Deus de Daniel que eu e você temos que prostrar, igreja. Esse Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente. Eu não sou nada, nós não somos nada, mas esse Deus é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele merece ser adorado. Eu não sirvo a Deus, irmãos. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Ele dando ou não dando, irmão, Ele continua sendo Deus. E se eu tiver morto, Ele continua sendo Deus. Se eu tiver pobre, miserável, Ele continua sendo Deus. Se eu não tiver um grão de comida na minha mesa, Ele continua sendo Deus. Deus não muda, igreja. Deus não muda. Deus permanece. Ele não muda. Somos nós que mudamos. Mas se eu amar Ele, se eu adorar Ele, irmãos, eu estou aprendendo uma coisa, pastor Tamir, que muito tempo da minha vida cristã eu não aprendi. Ultimamente, irmão Daniel, as primeiras palavras minhas de oração é agradecer. Agradecer. Deus, obrigado, Senhor, pela minha salvação. Obrigado pelo derramamento do seu sangue na cruz. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor. O que eu vou pedir para Deus? Eu só vou adorar a igreja. Eu vou adorar Ele. Porque se eu estiver num caixão, irmão, morto, Deus continuará comigo. Deus irá comigo. Olha o que diz o texto. Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Sabe quem diz isso, igreja? O rei. O rei não era crente, irmãos.
Convido a igreja a se colocar em pé, irmãos. Vamos ler todos nós o versículo 27, igreja, vamos lá. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Deus continua operando milagre, irmãos. Esse Deus continua fazendo sinais e maravilhas. Esse Deus continua curando. Esse Deus continua salvando. Esse Deus continua transformando vidas. Deus continua fazendo milagre, igreja. Ele faz coisas grandes e poderosas, além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa. Deus vai além da medicina, Deus vai além da ciência. Deus está aqui nesta noite para operar um milagre na sua vida nesta noite.